Olá você, Talk Up, mais uma vez com uma mulher que gosta de desafios, 8 anos à frente de Morato e agora com uma fundação. Renata Ceni, muito bem-vinda novamente, né? Novamente, muito obrigada pela oportunidade, esse programa que muda de ambiente e está em todos os lugares, parabéns. Renata, você com 8 anos mudou através de projetos Morato. E hoje você está na frente de uma fundação que aproxima municípios, né? Qual que é o segredo? O que te motivou? Eu não sei se é bem segredo, mas eu acho que assim como você e com muita gente que a gente observa e admira, eu acho que a dedicação e ter afinidade com o que gosta facilita muito essa jornada. Então, por exemplo, eu me descobri uma apaixonada, uma pessoa que confia muito e que entende que a política pública é um meio para assegurar o direito das pessoas. Então, isso se faz dentro da política pública, em todas as áreas, né? Eu sou funcionária pública desde os meus 17 anos de idade, então eu sei a importância do que é você dar acesso às pessoas, seja no que for, na saúde, na educação, na assistência social, no direito de ir e vir. O direito de vir também pode ser considerado obras. E quando eu saio da prefeitura, depois de 8 anos, de uma entrega muito importante, né? Entrega pessoal, profissional, também por uma obrigação ética, né, de fazer o melhor para a cidade, eu sou convidada a assumir a presidência da Fundação Republicana, que é uma fundação que usa a educação para falar de políticas públicas assertivas, não só para o meu estado, mas para o país. Então foi uma grande felicidade, porque é o que eu faço, é o que eu gosto de fazer. De fato, é um desafio pela responsabilidade que nós temos, mas sobre o que fazer é a minha paixão. Está percorrendo o estado de São Paulo, Renata, é isso? Também. A gente tem uma sede no Pará, em Brasília e em São Paulo. Então, São Paulo, né, ele é hoje considerado, hoje não, né, é um estado muito importante e tem muitas políticas locais feitas com maestria, né? E andar por São Paulo eu conheço gestores e gestoras habilidosas que têm feito bem. A grande diferença é o apoio de muitas instituições, principalmente da Fundação Republicana, que olha para aquele gestor e o ajuda a fazer com que as suas atividades sejam ainda ampliadas, né? Então, por exemplo, um gestor e uma gestora, a gente sabe que ele vive apagando incêndio dia a dia, né? Não é fácil gerir uma cidade. Vereador é a mesma coisa. O que há de mais moderno para gestores, o que há de mais moderno para vereadores. Então, a Fundação tem esse compromisso, mas também tem um compromisso com a comunidade. Como exemplo, nós temos cursos de graça de inglês, Libras, espanhol, para todas as pessoas desse país. É online, é ao vivo, porque a gente sabe da importância desses instrumentos de educação para o mundo do trabalho. Então, a gente é fã desse trabalho e a Fundação está de portas abertas para todas as pessoas que também entendem dessa forma. Então, você estava 8 anos de Morato, está percorrendo o Brasil, né? Vamos dizer assim, conhecendo gestores. E o que você está sentindo? Que você pode de diferente? Porque você gosta de desafios. Gosto. E o que você está vendo, o que pode melhorar. E você também vem com o seu toque, né? Muitas coisas. Primeiro é que, assim, cada cidade é única. A gente pode ter limites com outra cidade, a gente pode ser cidade vizinha, a gente pode ser cidade consorciada, mas cada cidade é única. Por ser única, não é todo programa que cabe para ela. Às vezes eu vou encontrar uma cidade com desafios orçamentários muito sensíveis e eu vou encontrar uma cidade com autogestão, que ela não precisa de outros recursos, por exemplo, do governo federal, do governo de estado. Mas ela vai ter seus desafios. Então eu posso, por exemplo, encontrar uma cidade que ela é do tamanho da cidade de São Paulo, em termos de território. Certo. Nós temos isso dentro do estado de São Paulo. Com certeza. E a cidade pode ter um número de habitantes de 5, 6 mil habitantes. Ela tem desafios? Tem desafios, porque você vai encontrar famílias na área rural. Nessa área rural você vai ter criança. E como você vai dar acesso à escola para essa criança, à universidade para essa criança, à saúde mais rápida para essa criança? Em compensação, na região metropolitana, você vai ter uma densidade populacional muito grande, em que as demandas são maiores, mas que nós observamos o subfinanciamento. Ou seja, não há recurso suficiente para cuidar de toda essa população. E olha que interessante, nós estamos falando do mesmo estado. Então, está disposta a discutir isso, a verificar essas questões
e cuidar das cidades é importante, porque onde tem cidade tem pessoas e suas necessidades. Então é um grande despertar para mim, porque a Fundação também pensa estratégias para essas questões e a gente acaba descobrindo um estado muito importante, com as suas riquezas e muitas riquezas, mas também com questões sociais muito sensíveis. Como é que você cuida de tudo isso? Eu gosto de pensar sobre isso. Eu gosto de pensar se a gente é um estado muito inteligente que fornece alimento para o mundo, por que não pensar em soluções para cuidar de pessoas vulneráveis? Então eu fico sempre me indagando nesses desafios. A educação está espalhada, assim, como a fundação já está levando ensino, não tem esse problema de educação no estado de São Paulo. Eu tenho áreas que são carentes ainda. Ah, não, né? Por exemplo, será que todas as crianças estão na escola? Essa é uma pergunta que a gente precisa, né? Será que todo adulto que não conseguiu, na sua fase de criança, de adolescente, terminar o ciclo escolar, ele consegue voltar à escola hoje? Uma pessoa que trabalha o dia inteiro? Né? Como a gente pode pensar na promoção desse adulto, né, que não foi alfabetizado na idade e no ano certo? Então são desafios. A gente também está falando de um adulto que não conseguiu terminar o ciclo escolar. Então a educação envolve tudo. E esse público, por exemplo, vai precisar de universidades, de faculdades. Nós temos faculdade para todas as pessoas que desejam, né, ascender ao curso superior. Então, em todo lugar você vai encontrar um desafio, mas também um despertar, que eu penso que é a política pública que pode dar essa resposta. Condições, né, de um bom trabalho, né? Exatamente. Melhorar. Uma qualidade de vida, um ensino, uma creche, né? Tem que... Então, agora eu vou falar para a nossa região aqui. Você andou, tem alguma coisa, porque tem Várzea, Campo Limpo, Jarinu, Franco da Rocha, que tem uma grande amiga, né? Lorena. A Lorena, fantástica. Você consegue já trazer algo de novo para eles, através da sua andança? O que você viu que aqui nossa região é bem desenvolvida e lá não? O que é desenvolvido lá e não, aqui não? Sim, nós somos região metropolitana diferente, porque Jundiaí é uma região metropolitana. É muito interessante isso. Eles conseguiram, com força política, se agrupar. Eu acho que é correto. Eu entendo que modelo de consórcio, existem algumas políticas que podem e devem ser consorciadas, porque eles facilitam a linguagem regional, as pessoas estão próximas. Então, o Francisco Morato é da região metropolitana de São Paulo, e ele também vive os desafios por isso, porque a gente está muito conectado à capital, e aqui me parece que é uma conexão diferente. Só que essa região, por exemplo, que você cita, ele está muito mais próximo da Anhanguera e da Bandeirantes do que Francisco Morato e Franco da Rocha. Nós temos acesso? Temos, mas o nosso acesso é, por exemplo, a famosa Estrada Velha de Campinas, a 332. Então, logisticamente, esse grupo da região metropolitana de Jundiaí pode-se dizer que tem mais acesso ao meio de transporte, à logística. A nossa região não. Então, são lutas diferentes. E a população nossa também é importante porque ela expressa mão de obra qualificada para a capital. Olha que interessante. Então, a geopolítica pode ser que seja repensada, mas isso precisa de uma força maior, que é a representação e a mão forte do Estado, que enxergue esses princípios, essas questões de crescimento que são históricos. Morato cresce por um modelo histórico também de Franco da Rocha, de Mariporã. Você tem uma ideia? Franco da Rocha é cidade irmã de Mariporã e Francisco Morato é cidade irmã de Franco da Rocha. E depois de Várzea, Campo Limpo, todo mundo faz aniversário no mesmo dia. Foi um bloco, né, de independência das cidades. Então, a gente tem essa conexão, mas modelos diferentes de desenvolvimento. Principalmente um tema que você gosta muito, que é desenvolvimento econômico. Com certeza. Desenvolvimento econômico também vai fazer com que esses acessos sejam facilitados ou não. Por exemplo, hoje a Estrada Velha de Campinas é fundamental que ela seja revista para o direito de ir e vir da nossa região, de Franco da Rocha, Caieiras e Francisco Morato, principalmente. Porque a gente está naquele encontro de cidades, mas a estrada não corresponde ao volume de transporte público e nem de carros. É um caso de se repensar. Renato,
você acredita que com a sua andança, com a sua liderança, com os seus projetos, você tem incentivado mulheres para a política, para o desenvolvimento econômico? Você sabe que você disse de 3 cidades aqui. Olha que interessante que você colocou para gente. Pensa em quantas são a representatividade de mulheres pré-candidatas desse eixo. Você lembra de alguma? Pré-candidata. Vamos dizer assim. Lorena, a Débora Não lembro. Não é. Ela é prefeitona agora. Vai terminar. A Débora, a Lorena, tudo prefeito. Prefeitos. Sobre representatividade, por exemplo, no modelo de pré-campanha, exemplo do governo do estado para deputado estadual, não temos. Nesse eixo que você falou. A gente ainda não tem manifestado. Isso é a ausência de representatividade. Mas é por falta de vocação? Com certeza não. Não é por falta de vocação e nem de vontade. Mas é a questão de como a gente pode representar nossa voz, nossa vontade, nossas histórias de luta por políticas públicas dentro desse importante eixo que é a região metropolitana de São Paulo, encostado a nós, região metropolitana de Jundiaí. Então, você teve obstáculos a saltar, né? Para passar, porque muitas mulheres têm a vontade, têm incentivo, mas eu falo, não, acho que não é para mim, não consigo, eu tenho minha família, tenho meus filhos, meu esposo, minha casa. E é verdade quando elas dizem isso, tá? Porque a mulher, antes dela, inclusive, não é só uma decisão política, antes de estudar, ela vai fazer essas questões, perguntar isso que você está dizendo, poxa, minha família, meu filho, antes de trabalhar, com quem eu vou deixar meu filho? Antes de estudar à noite, fazer uma faculdade, eu não tenho com quem deixar meu filho? Ou se eu deixo, é muito pequeno, é muito adolescente. São muitos obstáculos que é diferente para os homens. Eu tenho que reconhecer, um homem quando vai fazer uma campanha, ele sabe com quem o seu filho vai deixar. Ele sabe, ele tem a segurança com quem o seu filho vai ficar. A mulher não. Ela tem que ter rede de apoio. Isso é a diferença. Quando ela tem rede de apoio de uma família, de uma amiga, de uma comunidade que diz assim para ela, olha, se você estudar à noite, pode deixar que eu fique com o seu filho. Não é filho? Às vezes essa mulher está cuidando da sua própria família idosa. As mulheres, elas cuidam de tudo. Ela cuida, inclusive, dos seus próprios pais, do próprio familiar que está adoecido. Você deve conhecer alguns exemplos assim. Minha mãe foi uma delas, né? Pronto. Os homens também cuidam? Cuidam, mas não tanto quanto a frequência e disponibilidade. Mas no universo, o maior grupo dito cuidados é da mulher. Isso desde a época da guerra, tá? Quando o homem vai para a guerra, quem cuida do campo, quem cuida da colheita, quem ocupa o espaço nas comunidades, quem fica cuidando da família é a mulher. Só que a gente deixou de falar sobre isso, né? Como a mulher foi estratégia na proteção das pessoas até o dia de hoje. Elas que cuidam. Por isso que elas são merecedoras de receberem salários. Com certeza. Né? A gente fala assim, do lar. Como assim do lar? É do mundo, né? Ela não é só do lar, ela cuida do mundo. Então, essas representações históricas é que faz com que as mulheres façam algumas escolhas. Por que escolha? Porque às vezes ela não tem outra. Claro que no mundo da política, isso fica ainda mais desafiador, porque a gente não vê tantas mulheres nos representando. E isso faz o nosso imaginário pensar que, poxa, não tem mulher lá, então aquele lugar não é para mulher. Então são muitas consequências, mas uma coisa eu te afirmo, quando a mulher ocupa um espaço de representação e de poder nesse sentido, né, de representação, ela vai fazer algo que cuide da sua comunidade. Os indicadores dizem isso, os livros dizem isso. Há o estudo, por exemplo, que governos que foram de mulheres à época da Covid, as cidades tiveram menos perda de pessoas. Oi, que dados importantes, né? E isso tem afirmações incríveis, então mostra a competência de gestão e de cuidado 360 das mulheres. Mulher ajuda a mulher, rede de apoio, sempre quando se fala de rede de apoio, é uma rede de mulheres, né? Perfeito. É uma rede de apoio. Quando você fala de rede de apoio, é de uma mulher que está encabeçando essa rede de apoio. É a mãe, é a vizinha. Nunca é o vizinho, nunca é o pai, né? Mas também a gente pode encontrar, por exemplo, pais, esposos, comunidades religiosas que também abraçam. Então, a gente não pode fechar, né, tudo numa caixinha. A gente tem
Mas sim, até porque isso vai acontecer porque nós somos 54% da população. Então, para você ter uma ideia, as mulheres, elas têm condição de eleger quem elas desejarem. Porque o maior volume também de mulheres que estão aptas a votar, no sentido de maioridade e tudo mais, é de mulher ainda. Então a mulher tem condição de mudar o jogo, a mulher tem condição de refletir sobre isso. Então é incrível, né? Porque nós somos maioria em todos os sentidos. Então o poder está na mão das mulheres. O poder está na mão das mulheres. E as mulheres votam em mulheres ou não tem? Você vai olhar muitas versões, mas eu não posso dizer ao contrário. Mulher vota em mulher. Eu sou um exemplo disso. Na minha primeira eleição, se não fosse o apoio das mulheres, eu não seria eleita. E na minha reeleição, que esse número foi sendo expressivo, foi com o apoio das mulheres. O que as mulheres devem conectar? Pô, ela sabe o que está falando. Eu sei que ela está falando o que me atinge. Então, a representação também está nas dores dessa mulher, ou nas qualidades dessa mulher. Então, mulher vota em mulher. Até porque eu não posso afirmar o contrário, porque senão eu distancio essa voz de proteção às mulheres. Então eu tenho que afirmar, porque eu vivi, na minha realidade, que mulheres apoiam mulheres. Quando você bate numa instituição, numa casa, você primeiro quer saber da mulher, da família, a sua voz é para a mulher. Porque assim, infelizmente, nós temos muitas mães solos. É a mulher que fica em casa. É a mulher que, pelo cuidado, como você disse, de cuidar da família, de cuidar da criança, ela está fora do mercado de trabalho. Com quem ela vai deixar seus filhos? Então, se a política pública não deu creche para ela, ela vai ter que cuidar da criança. Claro, ela é mãe. Ou cuidar da rede de apoio que cuida dos filhos dela. Então, boa parte da renda dessa mulher vai para quem cuida do filho dela. Olha isso. Olha como é uma logística que não é muito aberta, não é muito claro e dá muitas inseguranças para a mulher. Então, quando você chega em casa, a probabilidade de encontrar mulheres é grande. Então, é com elas que você se identifica. Então, são muitos pontos. A gente pode encontrar sobre saúde, sobre educação, desenvolvimento econômico. Eu acho que defendi já isso para você, dinheiro na mão das mulheres. Porque é incrível. O dinheiro na mão das mulheres faz com que a sua própria comunidade seja mais rica. Porque ela compra na comunidade local, ela cuida dos filhos, ela tem para ela se cuida. Isso faz com que a nossa sociedade fique autoprotegida. É muito inteligente da nossa parte pensar em programas que deixam dinheiro nas mãos das mulheres. E para isso, principalmente para ter sua autonomia e seu poder de escolha. Já tem uma virada de chave, a mulher ir se especializar, ia correr, de terminar os estudos, de profissionalizar cada vez mais, né? Porque sempre a opção é o homem sair e ela ficar em casa, né? Precisa mudar essa, como na política também, né? Tem que furar essa bolha. Não, eu vou e você fica, né? Porque o pai também tem a contribuição. Se tem. Por exemplo, eu tenho uma rede de apoio que muitos homens me apoiam. E sem vaidade, poxa, que legal, comemora junto, vibra junto, poxa, que bacana, o governo de mulheres realmente é diferente. E há uma ideia da parte das mulheres de equilíbrio. Poxa, uma composição, 50% homens, 50% mulheres, e a gente pega as nossas afinidades e constrói uma sociedade melhor. Ninguém constrói nada sozinho, né? De maneira alguma. Renata, quais são os próximos projetos? Ou para onde você vai? O que você está pensando? A Fundação Republicana tem sido um presente para mim. Além de fazer o que eu gosto, que é a formação com qualidade através da política pública, é também me apresentar como pré-candidata. Eu sou pré-candidata a deputada estadual e isso me permite conectar pessoas, entender realidades e formar conceitos para que quando eu acendo outro espaço, eu esteja muito ligada a essas identidades regionais, de estado, mas também locais. Por exemplo, defender modelos de direcionamento de recurso fundo a fundo, porque a cidade sabe o que ela precisa. Então são muitas ideias, muitos sonhos somados, mas com uma experiência de ter sido prefeito de uma cidade que me ensinou muito. Francisco Morato foi uma escola, né? E como escola eu tinha a obrigação de ser boa aluna.
E foi lá que me deu muitas percepções do que é viver a realidade dos municípios. Você gerou muita coisa, né? Tirou muita coisa dos esqueletos. Não existe mais esqueleto. Pois é. Não tem mais esqueleto. Graças a Deus. Mas existem outras coisas que precisam ser feitas. Né? Eu sou uma parte da história de Francisco Morato. Eu não sou toda a história. Mas como representação, a gente deu grandes passos. De dizer, olha, antes não era possível e agora é. Se isso é possível, vamos sonhar mais alto. Vamos fazer com que a nossa cidade tenha ainda mais recursos, mais programas, mais estratégias para vencer. É o que a gente deseja para todas as cidades. Porque cidades vencedoras é um estado forte. É isso. Cidades que crescem é um estado forte. Criança fora da fome é um estado forte. A gente consegue garantir que todas as crianças têm segurança alimentar no nosso estado? Não. Tem criança que não tem a segurança alimentar. Você pode dizer, mas as pessoas não passam fome. Não é sobre passar fome. É ter café da manhã, ter almoço e ter janta. Não é todo mundo que tem. Umas 4, 5 refeições no dia, né? Tem uma ou duas que... Estou falando do modelo básico, né? Violência contra as mulheres, contra as crianças. A gente pode garantir? Não podemos. Então, proteger essas pessoas, todas as pessoas, é ter um Estado forte. Então, torcer por isso, pensar nisso, criar políticas públicas para isso, é fazer com que a gente tenha muito orgulho do Estado. E não estou falando de qualquer Estado, eu estou falando do Estado de São Paulo, o motor do Brasil. Isso é incrível. Então, mesmo que é o motor do Brasil, também juntos pode pensar em proteção das pessoas. Acho que a região que você já teve o tempo de percorrer, né? Quando você estava em Frente de Morato, você tinha que desenvolver e entregar o bastão, vamos dizer assim. Então, assim, a região pode ganhar muito com você, né? Eu acredito, né? As mulheres, principalmente, as famílias, né? Bom, é minha vocação. Eu, desde os 17 anos, eu trabalho com isso. Eu entendo que é a política pública que pode criar estratégias, mas não sozinho. Nunca, não precisa ser sozinho. Pode ser com universidades, pode ser com ONG. Tem ONG fazendo um trabalho incrível, que a chama OSC agora, né? Organização da Sociedade Civil. Tem uma liderança de bairro que tem feito um trabalho invisível, mas o que ela faz naquele bairro é fundamental. Eu acho lindo isso. E elas não são da política, mas fazem um trabalho incrível. Por que a gente não pode dar visibilidade para isso, voz para essas pessoas? Falar assim, o que você pensa, o que você faz de melhor na sua rua, que pode ser incorporado como política pública? Essa experiência eu tive em Francisco Morato. A gente fez um planejamento com a população. E aí todo mundo, coletivamente, também vibrava, né, quando alguma coisa acontecia. Então eu entendo que é dessa forma, ouvindo as pessoas. O OSC, né, que você falou, assim, é um braço do governo, né? Porque assim, não consegue, todo mundo consegue enxergar. Mais regional você vê a dificuldade, tem talentos dentro da comunidade que dá para ser incorporado. Então, legal, Renato. Então, assim, vou agradecer mais uma vez sua presença aqui, uma pré-campanha maravilhosa. Obrigada. Que eu vejo que você está andando muito. Ando. E eu quero que você volte, que assim, com o sim e não com o não, eleita, e daqui para frente, quem será a Renata na Lesp? Poxa, que gosto, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por dar voz às pessoas diferentes, com vocações diferentes, às mulheres, principalmente, e dizer que essa experiência tem me enriquecido muito. É uma outra faculdade para mim, mas uma coisa eu te afirmo, em todo lugar desse São Paulo incrível tem pessoas habilidosas, e é certamente com elas que eu devo caminhar. Muito obrigada. Obrigado, Renata.